Meus irmãos, a gente vai tratar aqui de um texto muito, vamos dizer assim, ele é muito conhecido no Novo Testamento, né? Citações dos autores do Novo Testamento em referência ao texto de Abacuque, Abacuque 2:4. E os autores do Novo Testamento deram, vamos dizer assim, outras nuances para o significado do texto de Abacuque. Nós vamos ver o que Abacuque quer dizer exatamente com esse texto e o que os apóstolos também disseram a respeito disso. Leiamos. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, neste momento onde a tua palavra vai ser exposta, te pedimos que teu Espírito Santo nos dirija, nos guie em toda boa palavra e que aplique aos corações e mentes de toda a igreja, para que possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável palavra e direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui vamos tratar aqui de um livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento. E aqui ele, como profeta, irmãos, já de antemão, eu sei que os irmãos, eu falo isso aqui por muitas vezes, o profeta é aquele homem levantado por Deus, não para fazer previsões. Os profetas não eram uma espécie de cigana ou mãe de Ná. O profeta era um homem levantado por Deus que recebia as revelações da parte de Deus e com isso ele principalmente, vamos dizer, uma previsão do futuro dada por Deus fazia parte, mas não era o principal ministério do profeta. O principal ministério do profeta é ser um promotor da aliança, é aquele que preserva, é aquele que observa, é aquele que, de certa forma, vai encontrar problemas dentro da aliança do povo com Deus. E a partir disso, Deus o levanta, o incomoda, vamos dizer assim, coloca diante dele o pecado e a quebra da aliança com Deus do povo, e Deus vai incomodá-lo, para que ele falasse em seu nome ao povo para corrigir, ensinar, advertir, consolar e em certas ocasiões revelar o que Deus faria diante dessa quebra da aliança do povo em relação a Deus. Em resumo, o profeta não era aquele cidadão que nós costumamos ver, aquele estereótipo, não que também não seja. Aquele homem barbudo com um grande cajado na mão, que entrava em êxtase o tempo inteiro e tinha revelações e previsões do futuro. Basicamente, ele era vamos dizer assim, alguém que ensinava a palavra de Deus, aquele que percebia a quebra da palavra de Deus, a rebeldia do povo, e vinha até o povo ensinar aquilo que Deus queria que eles fizessem. E diante disso, nós vemos aqui em Abacuque, no capítulo 1, a sentença revelada ao profeta, versículo 1. Aqui o texto ele fala basicamente que sentença é peso, as traduções mais antigas chamam de peso. É a sentença da parte de Deus de uma forma mais clara, revelada ao profeta. Então, o profeta, percebendo a realidade do povo de Judá, ele pergunta a Deus: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele está dizendo assim: olha, por que me fazes ver essas coisas? No versículo 3 ele diz assim: por que me fazes ver a iniquidade? Ele está dizendo a Deus: por que o Senhor faz com que eu veja essas coisas e essas coisas me incomodam e o Senhor permaneça em silêncio diante da quebra da sua aliança? Voltando ali ao contexto do momento em que Abacuque vivia, é o mesmo contexto ali que Jeremias também viveu. O contexto é
o povo havia quebrado a aliança com Deus. Como eu havia dito na escola dominical, há vários ciclos, e o povo cai e Deus restaura. Deus levanta um bom rei, como foi o pai dele, se eu não me engano, foi o pai do rei atual, que é Jeoaquim, Josias. Era um bom rei. Aí vem o filho, né, e destrói tudo. A perversão estava sobre todos os cantos de Israel. Os juízes julgavam com imparcialidade, havia corrupção em todos os lados. Os juízes não julgavam conforme as leis de Deus, mas eles julgavam conforme a conveniência de quem pagava mais, com a conveniência dos poderosos. Havia violência, havia imoralidade. O rei e os sacerdotes abandonaram a lei, e é nesse momento que Deus levanta profetas, quando o rei e o sacerdote já não obedecem mais à lei de Deus. Estão cegos, estão surdos. E o momento era esse, onde havia muita opressão ao povo oprimido, ao órfão, o direito do órfão e da viúva e do estrangeiro não eram preservados. Em resumo, o rei, vamos dizer, era o Brasil, é o Brasil. Judá estava como é o Brasil. Os governantes corruptos, indiferentes ao povo, o povo sofria, o povo gemia, havia violência e a vez era dos poderosos. E o profeta observando a quebra da aliança do povo de Israel diante de Deus. E aí, a partir disso, ele percebia que a injustiça vencia, a violência crescia, os perversos pareciam fortes e Deus completamente silencioso. E o profeta reclamando: até quando? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? E o profeta recebeu da parte de Deus o silêncio. Deus não respondia de forma alguma ao profeta. Então Abacuque nasce exatamente nesse cenário. Esse livro não foi escrito num momento de estabilidade. Nunca, provavelmente, vocês vão encontrar um profeta que se levanta no momento bom da nação. Deus sempre levantava juízes, profetas, restaurava, mudava, reformava. Sempre que havia essa reforma, havia um grande arrependimento na nação e uma volta à lei de Deus. Arrependimento não é emoção. Arrependimento não são músicas bonitas cantadas. Esse avivamento pelo qual Abacuque clamava não é esse avivamento que as pessoas pensam que acontecem hoje, né? Pessoas em êxtase, pessoas felizes, chorando, cantando. O avivamento bíblico é arrependimento de pecados e uma volta às Escrituras, uma volta à palavra de Deus. E era isso que Deus fazia todas as vezes que havia uma reforma diante da nação de Israel. O livro aqui estava diante dessa grande decadência, dessa corrupção religiosa, e havia também culto, havia templo, havia sacrifício. As coisas eram como dantes no quartel de Abrantes, tudo funcionando normalmente. Mas o profeta percebia o que estava acontecendo. O profeta sabia que aquilo não daria em boa coisa. E ele clama a Deus. E ele diz: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos. E assim a justiça é torcida. E aí aqui nesse livro nós vamos perceber outra coisa muito interessante, irmãos. A grande pergunta do profeta, que é a grande pergunta de boa parte, inclusive dos não cristãos, né? Aqueles que dizem assim: olha, eu estava vendo até um debate num podcast, que agora é a moda, né? A moda agora, para viralizar, é fazer um debate, né? Assim, várias pessoas, aí começa aquele bate-boca. Eu vi uma pessoa que estava muito revoltada, né? E não se dizia não cristão, mas ao mesmo tempo estava muito revoltada com Deus pelas coisas que havia acontecido a ele. E aí ele faz essa mesma pergunta aqui do profeta, e é a pergunta que muitas vezes nós fazemos: como que um Deus santo governa um mundo tão cheio de maldade? Onde está Deus neste momento? E aqui no livro nós vamos procurar responder como Deus se manifestou ao profeta. E aí, diante dessa oração de Abacuque, até quando?
né, baseado em sua dor, né, porque muitas vezes nós, ao termos certa revolta com Deus, o crente verdadeiro se volta a Deus, e não de forma insolente, e não de forma irreverente, mas Abacuque, ele se volta a Deus com dúvidas, com questionamentos. O não crente, ou aquele crente que foi, vamos dizer assim, a semente, né, foi plantada num terreno pedregoso e não teve raízes, né, e logo seca. Não, esse não é o crente verdadeiro. O crente verdadeiro, diante dessas dificuldades, desse entendimento difícil das coisas, dessa complexidade da vida que nós falamos hoje aqui na escola dominical sobre a história de Jacó, né, diante daquela, vamos chamar assim, daqueles problemas que aconteceram durante a vida de Jacó, Deus estava ali com a sua provisão, cumprindo os seus propósitos. E diante dos olhos de talvez deles, e se nós estivéssemos lá olhando para aquilo, e não de uma forma como olhamos aqui, vamos dizer assim, de cima, né, de uma narrativa, nós estivéssemos ali e dizíamos, que bagunça é essa? Que confusão que eu não estou entendendo nada. Mas aqui, lendo o texto, nós percebemos que Deus, na sua providência, governa todas as coisas. Que Deus, num terreno de difícil caminhada, Deus está trabalhando. E muitas vezes o não cristão que é plantado nesse terreno pedregoso, diante de um escândalo, diante do mal, diante de uma perplexidade, ele vai imediatamente se afastar de Deus. Deus aí vai fazer igual o cidadão que eu vi no podcast. Deus não existe. Deus é mau. Eu não acredito nele não, mas ele é mau. Eu não gosto dele, estou revoltado com ele. Não, o verdadeiro crente faz como Abacuque. De forma reverente, ele leva a sua crise a Deus. E vai dizer a Deus, Deus, até quando? Vai permanecer em silêncio? E até quando eu vou ficar vendo essas coisas e o Senhor não faz nada diante do mal que acontece em nossa nação? E aí ele, diante dessa, clamando a Deus, esperando uma reforma, esperando uma providência, um avivamento, uma restauração do povo, Deus decide responder a ele. E aí Deus vai dizer assim, olhem entre as nações e vejam. Versículo 5, tá, irmãos? É porque eu vou lendo aqui e esqueço de dizer. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. E os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se junta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. E aqui Deus dá uma resposta que não era a resposta que Abacuque planejou. Não era a resposta que Abacuque queria. A resposta não era aquela esperada do terreno bem asfaltadinho, daquele terreno bonito, daquela expectativa que ele tinha, de que Deus mais uma vez ia reformar, que Deus ia avivar, que Deus ia mudar as coisas naquele lugar. Deus dá uma resposta e ao invés de avivamento e restauração, Deus avisa que trará juízo, trará destruição ao povo de Judá. E ele vai, Deus, com a sua resposta, vai mostrar como era esse povo. Se era um povo cruel, violento, arrogante, impiedosos, rápidos para destruir, sedentos por conquista. Eles eram como lobos com fome durante a noite, eram como águias de aves de rapina. Eles eram mais rápidos que leopardos.
E esse povo vem com sede de destruição. O Deus deles é a própria força e o poder. E isso é uma afronta contra Deus. E quando Deus mostra tudo isso, e diz que eles saqueavam os povos, humilhavam reis, né? O texto chega ao ponto de dizer que eles sacrificavam ao próprio poder. Versículo 11. Então eles representam bem a civilização separada de Deus. É essa civilização poderosa, eficiente, orgulhosa, cruel. É a civilização que nós temos hoje sem Deus. Que o próprio Deus deles é o poder. E aí quando Deus revela isso a Abacuque, aí Abacuque não conhecia o Pai Nosso na época ainda, seja feita a tua vontade. Essa oração ela veio um bom tempo depois, né? Veio pelo menos uns 5 séculos depois, e ele não conhecia ainda. E muitas vezes nós também não. Muitas vezes quando a gente diz a Deus, seja feita a tua vontade, é quando é a vontade nossa. Quando não é a nossa, nós nos escandalizamos. Não estamos muito bem preparados para o silêncio e muito menos para uma resposta contraditória àquilo que esperávamos. Porque pensamos que por meio de manipulações religiosas podemos mudar a vontade e o desígnio do Eterno. E aqui, como Abacuque, também ele pensava, olha, Deus não... Eu acho que o Senhor está errado. Abacuque entrou em desespero e Deus, e ele começa a reclamar de Deus, apela para os atributos de Deus, é uma crise teológica profunda. Ele não simplesmente ele se revolta, mas ele começa a entrar numa crise teológica. Ele vem aqui e diz, não és tu desde a eternidade, versículo 12, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. E ele apela à eternidade de Deus. Depois ele vai apelar à imutabilidade de Deus. E ele também apela à santidade de Deus. Ele argumenta, como é que um Deus que tem os seus atributos tão santos, o Senhor vai usar povos que são mais perversos, mais pecadores? Nós somos pecadores. Eu havia dito isso no início, Abacuque dizendo. E agora o Senhor nos revela que vai agir com juízo sobre nós, com um povo pior do que nós. O Senhor que é tão puro e santo de olhos que não pode contemplar o mal? Como é que o Senhor observa estas coisas? O Senhor também é, de certa forma, responsável por isso. É mais ou menos assim que Abacuque fala, né? Com certa sutileza, né? E não é assim quando por muitas vezes daqui do púlpito nós dizemos que Deus controla todas as coisas. Muitas vezes causa escândalo, causa perplexidade, causa revolta, causa raiva. A mesma coisa aconteceu com o profeta. Ele diz assim, como o mal existe sob o governo de Deus? E aqui Abacuque vai nos obrigar a encarar uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. Se Deus é soberano, santo e poderoso, então por que o mal existe? E mais, por que Deus às vezes usa homens maus dentro da sua providência? São questões difíceis. E aqui Deus vai mostrando para Abacuque como é que funcionam as coisas em sua sabedoria. Duvidamos da sabedoria de Deus de acordo com seus caminhos. E aqui o livro, irmãos, ele não quer ensinar que Deus é mau. A origem do mal é Satanás, seus anjos e o homem. A origem do pecado é no coração dessas criaturas. O mal não se originou em Deus. Deus realmente é santo. E Deus não aprova moralmente. O que a gente havia dito aqui na escola dominical hoje mais cedo, as consequências do pecado. Jacó enganou seu pai Isaque e Deus, de uma forma poética, exerceu justiça sobre ele, fazendo com que Labão o enganasse. E da mesma forma, com engano, sutileza, escuridão, vinho, e o enganou. Ninguém vai ficar impune. Ninguém fica impune. Deus não aprova o pecado. Apesar de alguma forma, usar certas circunstâncias desse tipo para cumprir os seus propósitos, de alguma forma Deus não é responsável, porque nenhum homem é forçado a ser mau e pecador e miserável. É porque a sua natureza, é o seu desejo. E Deus, de uma forma misteriosa, poderosa, que está acima da nossa compreensão,
usa isso para cumprir os seus propósitos. É dessa forma que o livro aqui nos mostra. O mal não está fora do controle divino. Porque se estivesse fora, o mal era mais poderoso do que Deus. Deus não poderia cumprir os seus propósitos porque há algo fora dele que está fora do seu controle. Não há possibilidade de um universo com um Deus soberano ter algo que de alguma forma se opõe a ele. Ou que ele, eventualmente, quando ele decidir, ele vai agir. Não, todas as coisas são controladas por Deus. E o maior exemplo disso, meus irmãos, é a cruz de Cristo. Na cruz Judas pecou, Pilatos pecou, os líderes judeus pecaram, mas ao mesmo tempo Deus estava cumprindo seu decreto eterno de redenção. Quem é o mais rápido no gatilho aí para mim, por favor? Pode ler para mim aí Atos 4, 27 e 28. Eu perdi meu esboço aqui, eu perdi todas as referências aqui, estou vendo o que eu lembro de cabeça. O que está, em resumo, o que está sendo dito aí. O autor do livro de Atos, ele está dizendo, olha, Pôncio Pilatos é pecador e é culpado pelo que ele fez. Judas é culpado pelo que ele fez. Ele não pode atribuir o que ele fez a Deus e dizer que Deus é culpado. O texto diz, eles são culpados pelo assassinato, pela crucificação. Os líderes judeus são culpados. E ainda assim, tudo estava predeterminado conforme Deus determinou na eternidade. Como explicar? Não sei, o texto bíblico diz isso. Esses homens fizeram por livre e espontânea vontade a sua maldade e ainda assim Deus usou essas pessoas e esses líderes judeus para cumprir os seus propósitos. Atos capítulo 2, esse aqui eu não me lembro direito, eu mesmo vou olhar aqui. Atos capítulo 2, ele tem um texto muito semelhante, onde no sermão de Pedro, ele fala essa mesma coisa. Os irmãos me desculpem pela demora, porque eu perdi meu esboço. Eu estou procurando aqui o versículo 22 e 23. Diz assim, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês sabem, a este entregue conforme o plano determinado e presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Compreendem, irmãos? Observando lá na nossa mente finita, nós iríamos ficar revoltados e dizer, Deus perdeu o controle. Esses homens maus venceram. Porque Deus não pode admitir usar esses homens maus para cumprir os seus propósitos, mas Deus controla todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, irmãos, o mal ele não é soberano. E aqui, quando Abacuque se queixa, no versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1, ele vem e apela aos atributos divinos para argumentar como é que Deus permitiria que essas coisas acontecessem. E aí no versículo 2, ele diz assim, estarei na minha torre de vigia. Versículo 1, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A torre de vigia era aquela torre que ficava nas muralhas da cidade e ali ficava alguém vigiando, esperando até chegar uma mensagem, um mensageiro com alguma mensagem.
E Abacuque falou, depois de Deus me dar a resposta, era a resposta que eu não queria, a resposta que eu não desejava, eu argumentei, orei a Deus e Deus novamente vai responder ele. E aqui ele diz assim, que no versículo 2, os 5 ais sobre os caldeus. E Deus vai dizer assim, olha, eu vou puni-los. Eu vou puni-los de forma severa, assim como eles fizeram com todos os povos farão com eles. Zombarão deles, roubarão deles. Eu destruirei eles de forma severíssima, Abacuque. Eu vou cumprir os meus propósitos, mas não fique preocupado. Eu vou fazer com que Israel seja punida, que Judá seja punido, e eu também vou fazer com que eles sejam restaurados, e logo em seguida eu vou destruir estes povos para nunca mais existirem, os caldeus. E aí Abacuque depois vai dizer assim, que por causa disso eu sei que agora não morreremos. Ele diz assim, como povo da aliança, nossa aliança permanecerá, ela não se perderá, não seremos extintos. Deus nos preservará. E aí a parte principal do texto aqui, irmãos, a gente podia falar um pouco mais do texto aqui, mas para não me prolongar, o centro, o fundamento do texto aqui é o texto que o versículo que nós lemos, versículo 4 do capítulo 2, onde ele fala assim, qual é a resposta? Qual é a resposta, Abacuque? Aqui Deus dizendo aqui a resposta, nova resposta de Deus a Abacuque. Diante de tudo isso que eu te falei, Abacuque, a sua resposta é essa do versículo 4. O justo viverá pela sua fé, e não por circunstâncias, e não pelo que ele está vendo, e não pelo que ele sente, mas pelas promessas feitas a ele. Aqui Deus está falando assim, olha, eis que a sua alma está orgulhosa, a alma do ímpio. A sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Você não deve ser como esses homens arrogantes que confiam no poder. Vocês, como justos, devem ter fé, caminhar pela fé. Esse texto, ele é muito conhecido dentro vamos dizer assim, da Reforma Protestante. Ele foi o texto, vamos dizer assim, que de alguma forma deu o start da Reforma Protestante. Só que lá em Romanos 1,17, onde Paulo cita Abacuque, né? Esse aqui segundo os relatos históricos, quando Martinho Lutero teve essa compreensão de Romanos 1,17, ele vamos dizer assim, de certa forma, as escamas caíram dos seus olhos, que o justo viverá pela fé. Complicado, né? Porque o que é ensinado para mim até hoje é que o justo viverá pelas penitências, que o justo viverá, é salvo por meio da igreja, que o justo viverá por meio das indulgências, que o justo viverá por meio da obediência ao Papa. Como assim o justo será salvo pela fé? E a partir disso, Martinho Lutero começou a Reforma Protestante. Ele percebeu que a justiça de Deus no Evangelho é recebida pela fé e não conquistada por méritos. Lutero ele encontrou essa base bíblica para a doutrinação da justificação somente pela fé, que é um dos 5 pilares da Reforma Protestante, que é o sola fide. São 5 pilares, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Faltou um. Sola Escritura, o principal, né? Um dos principais. Somente as Escrituras. E todos esses 5 pontos da reforma é em oposição ao catolicismo romano. É uma oposição ao catolicismo romano, que tinha 5 fundamentos diferentes desses fundamentos. Não tinha nada de graça, não tinha nada de fé, não tinha somente as Escrituras. E se enganam aqueles que, de certa forma, hoje em dia, tem uma certa simpatia pelo catolicismo romano, porque ele não mudou quase nada, ao contrário, reafirmou tudo que a reforma combateu, eles reafirmaram e mantêm. Não mudaram. Não deve haver. Irmãos, meus irmãos, eu sou meio separatista mesmo, viu, irmãos? Mas
quando veio a reforma protestante, dizendo assim, olha, é somente as escrituras, não deve haver nada de tradição, não deve haver nenhuma encíclica papal que venha e invalide as escrituras, é somente as escrituras. E aí quando ele vem e diz, é somente Cristo, e não aos santos nem a Maria, se tornou uma igreja, são filhos de Maria. Aí esse dia um católico virou para mim e disse assim, olha, vocês atacam Maria. Eu falei, não, nunca ataquei Maria. A Maria da Bíblia, eu ataco a deusa de vocês. Ela é a deusa de vocês. Cristo é um acessório no meio dessa religião. É só um enfeite no meio dessa religião. E aí vem somente a fé. Não há obras, não há méritos, somente a graça. Somente agora eu já estou me perdendo. Somente a glória de Deus. Deus não compartilha a glória dele com ninguém, com nenhuma criatura, com nenhuma instituição, com nenhum vigário. E isso deve ficar claro para os protestantes que namoram o catolicismo romano por causa dos seus intelectuais da hora, seus intelectuais que derretem como gelo no calor, não se sustentam, né? Quando entram num debate, é uma coisa horrorosa. Então, assim, não sou muito bom no debate nem na filosofia, mas nas escrituras nós temos que ter essa consciência de que esse texto é importante para a reforma, foi muito importante para a reforma e para nós. Então, quando aqui o Deus diz assim, o justo vai viver pela fé, Deus não vai entregar uma explicação filosófica. Olha, irmãos, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, se Deus é mau, vamos fazer aqui um diagrama aqui, vamos fazer uma reflexão filosófica. Pelo contrário, ele entrega uma convicção e uma convocação ao profeta e ao povo. O justo viverá pela fé, ainda que não entendam, ainda que não compreendam, creia na sabedoria e nas promessas do Senhor. Fé, meus irmãos, tem sido muito confundida com o pensamento positivo. Está em dificuldade e fala, irmão, tenha fé. É a mesma coisa que eu estou dizendo, pensa positivo. Pensar positivo muda as circunstâncias das coisas. Pensar positivo resolve os seus problemas. Fé não é isso. Fé não é otimismo, não é um mecanismo para controlar resultados. A partir do momento que eu deixo de ter pensamentos positivos, né, quantos cristãos eu vejo falando assim, palavras têm poder, irmão. Eu falei, mega cena, nunca deu certo, nunca deu certo. Palavras não têm poder, a palavra de Deus tem poder. As decisões de Deus têm poder. A sua vontade tem poder. Nós não podemos, por meio de mecanismo nenhum que se chame de fé, controlar ou barganhar com Deus. Não há exercício religioso que eu possa fazer para que eu manipule Deus, para que Ele faça aquilo que eu desejo. Ou a minha vontade é a vontade dEle, a oração do Pai Nosso. Essa é a diferença da fé bíblica da fé das pessoas de fora. A fé bíblica de Abacuque, que Deus convoca ele, olha, por mais que você não esteja compreendendo, por mais que venha problemas, que venha calamidade, que venha destruição, confie que eu estou fazendo o que é bom, o que é certo. Você não vive pela força do seu braço, você não vive pela sua capacidade, você não vive pela força do seu poder, nem pelo poder do braço humano, você vive pela fé. Pelas promessas, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus é, justo e fiel. A fé bíblica nos ensina, irmãos, a depender de Deus. Isso é fé bíblica. A perseverar, esperar, obedecer, descansar no caráter de Deus, nos seus atributos, né? E continuar firme mesmo não tendo controle nenhum das circunstâncias que nos rodeiam. Essa é a convocação de Deus. Fé não é controlar Deus, Deus não pode ser manipulado. E nós vivemos pela fé porque Deus continua santo, soberano, fiel, mesmo quando tudo parece bagunçado, quando tudo parece estar caminhando de uma forma que não entendemos e nem compreendemos. E aqui a gente vê Abacuque aqui na sua argumentação com Deus, ele sempre
ele vai falar com Deus, relembrar os feitos de Deus, os feitos do êxodo, o poder divino, a fidelidade histórica de Deus, e nisso ele descansa. E por isso que é bom uma grande caminhada com Deus, né? Porque a gente vai tendo um relacionamento e vai vendo como Deus sempre agiu conosco. Quando a gente é mais jovem na fé, mais está ali começando, a gente não tem uma ideia de como agir. Por exemplo, Abraão, naqueles momentos decisivos ali, quando ele foi ali subir ao monte para sacrificar o seu filho, ele já tinha uma caminhada muito longa com Deus, então ele sabia quem era Deus e sabia que Deus proveria o cordeiro. Por isso ele subiu tranquilo, ele já tinha uma caminhada grande com Deus. E aqui o profeta vai falando, relembrando o histórico de Deus em relação ao povo. E a partir disso ele vai se acalmando. Irmãos, aqui já estou quase encerrando. Eu só vou falar um pouco sobre o que é a fé no Novo Testamento. Romanos 1,17 diz assim, são as 3 citações, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,37. São os 3 textos do Novo Testamento que cita sobre a fé. Cita Abacuque 2,4. Romanos 1,17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse foi o texto que Lutero leu e compreendeu que a salvação não era por méritos, não era por indulgências, não era por sacrifícios. Isso é religião humana. Irmãos, percebam que a única religião que a salvação não é por méritos, a única não é por obras, é a fé cristã. E vamos dizer assim, eu ainda vou afunilar ainda mais, a fé cristã protestante. Todas as religiões são por mérito, tem que fazer por merecer, qualquer religião é arminiana. Deus pode até me ajudar, mas eu tenho que fazer muita força também. Deus ele é um incentivador. Isso não é a fé bíblica. Isso não existe. A salvação é pela fé. É fé e mais o quê? Irmãos, fé mais o quê? O cidadão que estava sendo crucificado, ele precisou da fé e mais o quê? Ou ele foi uma exceção à regra? Não deu tempo, né, para ele? É fé em Jesus Cristo. É a fé no Filho de Deus, é crer. É lógico que eu não vou entrar nessa discussão, que a fé produz obras, né? Mas a salvação é pela fé. Aqui Paulo está apresentando o tema principal de Romanos. E ele pergunta, como um pecador pode ser declarado justo diante de Deus? Como? Pela fé. Aqui Paulo vai perceber que Abacuque já ensinava o princípio fundamental que a vida diante de Deus não é obtida por méritos. E aí a gente vai ver aqui em Gálatas 3,11, onde o apóstolo Paulo novamente cita, e com outra nuance, ele vai dizer assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui Paulo estava combatendo a seita dos judaizantes. Eles diziam, ok, cremos em Jesus, cremos na crucificação. Todavia, quem não se circuncidar e não cumprir a lei de Moisés, nada feito. Eles creram, realmente, Jesus é Messias, mas a lei de Moisés dela deve continuar, o cerimonial deve continuar, as ordenanças devem continuar. E aí o apóstolo Paulo vem e combater essa heresia dizendo, a salvação é pela fé. Ninguém é justificado por Deus se não for pela fé. Eles ensinavam a fé em Cristo, mas a observância da lei, como a condição de Deus para ser aceita. É mais ou menos assim, irmãos. É Jesus Cristo e o sábado. É Jesus Cristo e as penitências. É Jesus Cristo e ser membro da igreja verdadeira. A igreja, fora da igreja não há salvação.
Jesus é um acessório. Não, Jesus eu creio. Compreendem, irmãos? A diferença da fé cristã, da fé bíblica, é Jesus, irmãos. É somente pela fé. Não tem fé mais alguma coisa. Colocou mais alguma coisa, caiam fora. É cilada. Aí o apóstolo Paulo, vocês falavam assim em Gálatas, vocês estão fazendo vã a cruz de Cristo? Quer dizer que vocês receberam o Espírito quando cumpriram a lei de Moisés ou quando creram? E aí o apóstolo Paulo vem fazer essa argumentação de que o justo viverá pela fé e ninguém vai ser justificado pela lei. O foco é como alguém recebe a justiça de Deus. Pela fé, não por obras. E aí Hebreus 10, 37, 38, mostra a fé como perseverança. Esse é o texto que é mais próximo do que Abacuque dizia. Porque está escrito assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Os irmãos, não sei se lembram uma vez que eu falei sobre o livro de Hebreus, aqui os irmãos crentes convertidos, judeus, estavam tendo uma pressão enorme, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam perdendo bens, né? E eles estavam com a tentação de abandonar a fé, de voltar ao judaísmo. E aí aqui o autor de Hebreus ele vai lá e explica, olha, falar uma coisa, Jesus Cristo é maior do que os anjos, é maior do que os sacerdotes, do que todo o sacerdócio, ele é maior do que Moisés e os anjos. Compreendam, vocês não podem voltar a ser ao que faziam antes, é impossível. Se vocês voltarem, vocês vão perder, vocês vão voltar às sombras daquilo que já é realidade. E aqui é a aplicação mais próxima do contexto de Abacuque, permaneçam, perseverem na fé, não retrocedam, não voltem ao judaísmo, não voltem a cumprir a lei de Moisés, não voltem para a antiga religião de vocês, permaneçam em Cristo, porque Ele é maior do que todo o cerimonial, é maior do que Moisés, maior do que os anjos. Então, Abacuque teve de esperar o cumprimento das promessas, e nós também devemos esperar a volta de Cristo, perseverar. É isso que o justo deve fazer, perseverar até a volta de Cristo. O justo viverá por essa fé. A nossa fé não tem que ser nas coisas que nos rodeiam, nem nas circunstâncias, mas em Cristo. Eu até estava falando aqui dos vendedores de óleo de serpente, né? Que são muito bem-sucedidos, pastores muito bem-sucedidos, pastores que vivem como banqueiros, né? Não posso falar muito nome aqui, não gerar polêmica. Mas pastores que vivem como artistas, roupas caras, carros lindos, casas maravilhosas, e ele não deixa, ele faz, tem até pastores que tem, como é que chama? Camarim, né? Aquela comida, aquela coisa muito chique, o cidadão chega assim, parece um popstar, né? E as pessoas se fundamentam nesse exemplo de fé, porque ele diz assim, quem tem fé chega onde eu cheguei. Vendedor de óleo de serpente. Ele fala assim, me copiem, só que há um problema, vocês têm que fazer sacrifícios, me encher de dinheiro. É me encher de dinheiro. Vocês viram um meme que tem na internet? Eu não sei como esses homens não se envergonham, e eu fico pensando nas pessoas que se submetem a isso. São bodes que se submetem a isso. Não tem outra, é o juiz de Deus sobre esse povo. Ele fala, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro, e o povo correndo, enfiando dinheiro nos bolsos do cara, aqui no Brasil. E aí eles se submetem, eles se mostram essas coisas ao povo. O povo gosta de sucesso. O povo é como aquele povo dos caldeus, eles gostam da força e do poder. Eles acendem vela para esse poder, para esse Deus chamado poder e dinheiro e circunstâncias. E aí quando eles veem isso, ele vê um cara bem sucedido, ele fala, eu vou fazer tudo o que ele mandar. Tudo que ele mandar eu vou fazer. E ele mostra isso como exemplo de fé. Veja onde a minha fé me levou.
Eu sou Salomão na terra agora. Os homens buscam isso, mas o justo vive pela fé. E a fé não é nessas coisas, não é no poder. E isso dá dinheiro, irmãos, porque o Brasil é um canavial de gente, né? Desculpe assim falar essas coisas no púlpito, né? Que eu vi o cara falando na rádio que o Brasil é um canavial de gente boba, né? Essa é uma plantação, é impossível. Então nós temos esse testemunho conjunto do Novo Testamento. Então, a partir dessas 3 passagens que nós lemos, nós descobrimos que a justificação é pela fé, que a fé é confiança em Deus e em sua promessa, e que a fé persevera. É isso que os autores do Novo Testamento estão dizendo. A fé justifica vocês. Vocês são justificados e considerados justos, e não só perdoados. Ser justo é muito melhor. Ser perdoado é dizer assim, tá bom, esquecerei os teus pecados. Mas ser considerado justo é dizer, olha, você é perfeito. Você é justo pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Como nós vimos aqui mais cedo, que é muito bom, né, a gente ficar falando muito tempo, porque a gente tem muito exemplo. Nós vimos aqui, não há homem perfeito. O Jacó era imperfeito, Isaac era imperfeito, Abraão era imperfeito. Esses homens eram imperfeitos. A Bíblia está repleta de homens imperfeitos e ainda assim Deus cumpre todos os seus propósitos. E essa fé, meus irmãos, também vai produzir fidelidade. Aqui no contexto de Abacuque, a palavra usada no hebraico possui essa ideia de firmeza, constância e fidelidade. A fé bíblica não é uma concordância intelectual. Eu dizer, Jesus Cristo é Senhor. Ok. Ela se manifesta também na prática de vida, de fé, de caminhada. Né? Muita gente, eu canso de ouvir falar, muitas pessoas. Eu era assim também, antes de me converter, né? As pessoas falam assim de Jesus, aí o ímpio fala, Jesus é nota 10. Nota 10. Eu falei, eu também faria isso, né? Prudente. Eu como era prudente, eu falei, eu não sei se é ou não é, não vou me comprometer, né? Eu não quero guerra com ninguém, né? Se o cara chegasse e falar, o diabo vai atacar você. Não, diga para o diabo, não é assim não, negociar. Cara, ele é até legal, ele é gente boa, né? Eu não queria confusão com ninguém, então eles fazem isso. Jesus realmente é um bom homem, Jesus é um bom ensino, Jesus, mas essa fé que não produz nada, não produz mudança de comportamento e arrependimento, não produz frutos, não é a fé bíblica. A fé bíblica não é somente crer, essa fé deve produzir frutos. Não é o próprio Jesus que diz? O pessoal fala não julgue, e Jesus fala observe os frutos. É um julgamento. Observe os frutos. Então, irmãos, para concluir, né? A gente sempre fala para concluir, nunca conclui, né? O clímax do livro, que é Abacuque 2,4, que é a questão da fé, vai se transformar a partir do momento que Deus diz a ele, tenha fé, o justo viverá pela fé. Chegamos no capítulo 3 e há uma mudança no comportamento. A partir disso, Abacuque vem e faz uma oração. Eu não vou falar muito da oração, irmãos, por causa do tempo, mas ele começa a fazer um salmo, um cântico. Supõe-se que Abacuque era levita, porque aqui no texto ele diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, e é dedicada ao mestre, né? Mas não é do Tupirani, não. Né? Não é a música do Tupirani, dedicada ao mestre com carinho. E ao mestre de canto. Ele era um levita e ele transformou isso em cântico, porque Deus disse, olha, a mensagem que eu te der ao povo escreve em tábuas bem grandes, que aquele que passe correndo consiga ler de longe. E aí provavelmente ele também criou esse salmo, escreveu esse salmo, esse cântico do capítulo 3, e ele era entoado no templo de Deus. Ele diz aqui no final, mestre de canto para instrumentos de corda. E aqui no final do livro, um homem que começa dizendo, até quando? Até quando, Senhor, me fará ver estas coisas?
isto não é justo, isto não é certo. No final ele vai dizer assim, aquela parte mais conhecida, né? Ele diz assim, ainda, versículo 17 do capítulo 3, tá, irmãos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro do Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Aqui no final do livro aqui, aquele profeta que estava perguntando até quando, ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ele diz assim, e ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. Pela fé, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, independente de qualquer coisa, eu vou exultar no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Essa é a fé bíblica, irmãos. E eu não sou o pregador da derrota, o pregador da... eu estou pregando o que a Bíblia diz, eu estou pregando o que o profeta Abacuque diz. Né? Não estou dizendo que Deus não nos dá boas coisas nessa terra, nos dá bênção, dá sim, nos dá alegria, nos dá prazer nessa terra. Mas ainda, quando vier as dificuldades, e elas vêm, principalmente em contexto de uma vida cristã piedosa, né? O apóstolo Paulo fala que aqueles que piamente querem viver o evangelho sofrerão perseguição. Se a gente não se tentar adequar ao mundo, ok, mas se você não se adequar, você vai ser perseguido. Então ele aqui diante desse colapso de fome, esse colapso financeiro, essa devastação que Deus diz que vem diante do povo, essa crise sobre toda a nação, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Isso que é a fé bíblica madura. Isso é a fé bíblica do cristão maduro. Não é alegria em circunstâncias, mas alegria em Deus. Então ele começou até quando e terminou dizendo, eu me alegro no Senhor. O livro aqui não eliminou completamente o mistério do mal. E nem eu vou tentar num sermão. Mas revela algo maior. Deus continua governando, mesmo quando seus caminhos ultrapassam a nossa compreensão. Eu falei isso até na escola dominical, acho que por influência do esboço aqui também, né? Os soberbos, os caldeus, os ímpios, eles confiam na força, no poder e em si mesmos. Esse é o Deus deles, o ventre, né? Como o pastor pregou no último domingo. Mas o justo, ele deve confiar em Deus, esperar em Deus e permanecer em Deus. Amém, irmãos? E aqui eu encerro, vamos orar. E eu espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos e que essa palavra frutifique, que seja uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de amadurecimento. Amém, irmãos?